Jornalistas Online está no ar. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornalistas Online. Eu sou o Diogo Rodrigues e eu sou o criador e fundador do site Me Explica, que agora vai estar aqui no Jornalistas Online toda terça-feira, às 8 horas da noite, explicando os assuntos mais importantes do Brasil, do mundo e o que estiver acontecendo no noticiário. Nessa nossa estreia, a gente tem uma convidada especial que vai falar sobre um tema importante para as empresas e para a sociedade, que é o ESG. Estamos aqui com a Margarete Goldenberg, que é consultora especializada nesse tema, especializada em responsabilidade social, diversidade e inclusão. Margarete, boa noite, obrigado. Olá, Diogo, boa noite, prazer imenso, muito obrigada aqui pela oportunidade. Margarete, obrigado a você pela presença. Em primeiro lugar, eu queria que você me explicasse, e também falando um pouquinho do seu trabalho, o que significa essa sigla ESG? A gente tem ouvido falar, né, nos sites de negócios, a gente vê por aí. O que significa esse negócio de ESG? É uma sigla em inglês, né, que reúne aí, vamos dizer, os três principais pilares desse movimento. Environmental, que é o meio ambiente, o social e governance, né, de governança. Tanto que a expressão, às vezes, tem pessoas que falam ESG, em inglês, ESG, e, na verdade, a expressão, a sigla não é nova, né, ela tem sido colocada agora, desde 2020, com a pandemia e todas as questões de mudança de mercado no centro da pauta, mas eu que há 28 anos trabalho com esses temas, eu sempre falo que ficou mais fácil explicar o trabalho que eu desenvolvo, né, que eu atuo auxiliando o mundo corporativo a desenvolver as suas dimensões cidadãs, as suas soft skills. Eu sempre brinco que organizações também têm soft skills, não só hard skills, né, que são todas aquelas que não estão correlacionadas diretamente ao seu core, mas sim a forma como ela lida com o meio ambiente, com a sociedade, com seus colaboradores, né, direitos humanos de forma mais ampla, justiça social, e a questão da governança interna. Então, agora, ao invés de falar responsabilidade social, investimento social privado, relacionamento com a comunidade, diversidade e inclusão, tudo isso ficou sintetizado nessa sigla. E por que as empresas têm que se preocupar com essas questões, né? Diversidade, inclusão. Você parar para pensar, isso parece, né, para o senso comum, uma coisa que os governos deveriam fazer, não as empresas. O que elas têm a ver com isso? Acho que tem duas partes aí da sua resposta, né? Primeiro, a função social das empresas é amplificada na medida em que a lacuna de bem-estar social dada por políticas públicas, seja de educação de qualidade pública, saúde pública da educação, habitação, a questão do meio ambiente, não é garantida pelo governo. Então, países como o nosso, onde a equidade de oportunidades, os cuidados, a justiça social, os cuidados com o meio ambiente não é garantido 100% pelas políticas públicas, acaba que a função social das empresas fica muito mais necessária, né? Vide o momento da pandemia, já é uma tragédia no Brasil, está sendo, mas seria uma tragédia maior sem uma participação efetiva das empresas em vários momentos e de várias formas, né? Em países onde o bem-estar social é garantido muito mais do que aqui no Brasil, a função social das empresas diminui. Aqui no Brasil, cada vez mais as empresas têm consciência e essa incorporação do ESG à estratégia, ao modelo de negócio da organização, reitera aquela máxima de que propósito e lucro são indissociáveis, né? Então, uma empresa que tem consciência sobre o seu papel enquanto empregadora e como agente social. E o ESG, ele serve como esse balizador, vamos dizer, para testar que a organização possui a compreensão da influência que ela exerce, do impacto positivo ou negativo e do valor compartilhado que ela pode gerar por meio de seus negócios perante todo o seu ecossistema de relacionamento. Então, essas coisas estão todas interligadas, né? Esse tripé engloba aí essa preocupação com a preservação do meio ambiente, com as questões sociais, né? Também com seus colaboradores e com a governança, que nada mais é do que a gestão das empresas. Margarete, me explica, então, o que as empresas fazem e podem fazer, né, para promover essa inclusão, né, as coisas que estão na sigla ESG? Então, acho que a gente pode passar por todas elas, né? Do ponto de vista ambiental, as empresas precisam assegurar medidas que reduzam efetivamente os impactos, né? E que elas causam no meio ambiente. Então, além de reduzir o impacto negativo, promover o impacto positivo, né?
ou através de medidas preventivas ou de controles. Então, garantir compensação de impactos inevitáveis, replantio, por exemplo, exemplificando, replantio de vegetações nativas, reparação de afluentes de rio, criar áreas de proteção, preservação ambiental e, além de tudo, a questão de reduzir o próprio impacto negativo. Então, todo o trabalho com logística reversa, a questão de emissão de carbono, economia de água, energias renováveis e assim por diante. Do ponto de vista social, aqui entra todos os esforços de tornar os seus times mais plurais, né, mais diversos, e seus ambientes mais inclusivos. É por isso que a gente fala essas duas palavrinhas juntas, né, diversidade e inclusão. Não basta só eu ter uma equipe plural, com representatividade da demografia do Brasil, porque isso é o natural, né, se eu tenho mais de 50% da população que é feminina, mais de 55% da população que é negra, que são os pretos e pardos, uma base da pirâmide envelhecendo, e, portanto, eu tenho aí a mudança toda do perfil demográfico, com a entrada muito grande de profissionais sêniores, né, no mercado, a questão das pessoas com deficiência, a questão dos LGBTQI+, e assim por diante. Então, as empresas buscam ter essa pluralidade nas suas equipes, em todos os cargos, em todas as áreas. A gente fala da pluralidade com visibilidade qualificada, ou seja, que eles estejam representados nas áreas core também, em cargos de liderança e não somente cargos de entrada. E inclusão, eu preciso ter uma ambiência justa, sendo equitativa em termos de oportunidades, sem discriminação, sem assédio, uma ambiência segura e inclusiva, para que todos possam se desenvolver. Então, esse é o S do social. E no aspecto da governança, olhando mais para a sua gestão, né? Então, assumindo aí compromisso de tomar decisões baseadas nos anseios dos investidores, dos colaboradores, da sociedade em geral, também representatividade desse time plural nos conselhos e nas lideranças, e garantir uma tomada de decisões com ética, no interesse da empresa e no negócio, e não no interesse pessoal de administradores, né? Então, são essas três grandes dimensões aí exemplificadas. Né, quando a gente fala de inclusão, de diversidade, tem gente que é contra, usando um argumento de que é injusto, né, você colocar pessoas que, teoricamente, não mereciam estar ali, entre aspas, né? Você vai falar, você vai colocar pessoas de uma determinada etnia só porque tem que ter. Como é que funciona esse argumento? Como é que isso funciona na prática? Por que é importante para uma empresa ter, de fato, uma equipe diversa? E por que isso é melhor? Eu vou começar pelo final, tá? Por que é importante diversidade e inclusão numa empresa? Primeiro, porque é justo, né? A primeira dimensão é de justiça social, é de equidade, de oportunidade, de dar direitos a todos, independente do seu gênero, da sua orientação, da cor da sua pele, da sua raça, de entrar no mercado de trabalho e se desenvolver. Mas eu arrisco dizer, Diogo, que essa pauta não teria se acelerado com tanta, vamos dizer, pungência e centralidade, né? Essa pauta está na mesa do CEO, não está na gavetinha do RH, né? Se não fosse os inúmeros business cases e dados de pesquisas de consultorias globais, além de organismos multilaterais, como a OIT, ONU, mostrando que ter times diversos e ambientes inclusivos impacta diretamente, ou seja, é um diferencial competitivo para os negócios. Impacta positivamente na produtividade, na lucratividade, na inovação. Times homogêneos têm uma lente muito similar, né, com o mesmo background, com a mesma experiência. Muitas vezes eu tenho empresas inteiras, alguns clientes meus de engenheiros, né? Então, a formação, tudo isso impacta no meu olhar sobre as soluções e, portanto, na inovação, na criatividade, na disrupção, e a gente sabe quanto isso é importante para que as empresas possam até sobreviver, né, na sua próxima onda de mercado. A questão de talentos exemplares, de times exemplares, ambientes inclusivos, que tenham uma reputação, uma marca empregadora forte, que seja genuinamente preocupado, que trabalhe para ter um time plural, atraem os melhores talentos e também retém os melhores talentos, diminuindo o turnover, e a questão da cultura e da reputação, né? A cultura, ela fica mais... O índice de felicidade interna, né, um índice agora que a McKinsey lançou recentemente, de felicidade, de organização saudável, de ambiência saudável, é muito maior quando eu tenho times plurais e ambientes inclusivos,
isso impacta no meu engajamento interno, na cultura interna, e desdobra para a minha reputação e o valor da marca. E a gente tem acompanhado aí no último ano inúmeros cases, tanto negativos como positivos, de empresas que como se posicionam e agem em relação à diversidade e inclusão, o quanto isso agrega ou desagrega, né, a sua marca empregadora e a sua reputação. E por que isso é justo, né? Voltando no início da sua pergunta, né? Porque, na verdade, nós fizemos ao longo das últimas dezenas de anos, para não dizer centenas, se a gente for pensar ali em como foi feita a abolição da escravidão aqui no Brasil, né, um dos países mais tardios em abolir a escravidão, e mais do que isso, nas piores condições do mundo, sem nenhuma política reparadora, né, tiraram as algemas dos negros e negras e largaram a sua própria sorte, né? Nunca foi cedido terrenos como os imigrantes europeus ou outras condições. Isso acabou, assim como todos, eu estou focando na questão dos negros e negras no Brasil, mas se a gente olhar para a questão não só do racismo institucional e estrutural, mas a homofobia, o machismo, a nossa sociedade patriarcal, acabou formando o que eu chamo de gap civilizatório, né? Uma parcela da população com background específico, em geral homens, em geral brancos, acabaram tendo mais oportunidades de desenvolvimento do que outra parcela da população. Isso acabou fazendo um gap, um fosso civilizatório entre alguns e outros, né? Isso, agora em tempos de pandemia, já vinha vindo numa crescente globalmente, mas aqui no Brasil, principalmente a partir de 2020, se tornou o centro da pauta também como uma função social das empresas. Nós não podemos ficar calados a isso, né? E essa busca por equidade de oportunidades começou a tomar consciência das pessoas, das mulheres, negros, LGBTQ, se conscientizando dos seus direitos, né? E das próprias empresas se conscientizando do seu papel. Então, é como se a gente estivesse agora dando oportunidade para todos, e não apenas para aqueles que geralmente se davam oportunidade, né? Eu costumo dizer que houve, durante algumas dezenas de anos no Brasil, uma política afirmativa de contratar homens brancos, héteros, de faculdade de primeira linha, né? E agora, quando a gente está falando, não, vamos dar equidade de oportunidade, se assusta, mas, na verdade, porque a gente está tirando muitas pessoas da zona de conforto, aqueles que ainda não se antenaram que essa é a forma das pessoas sobreviverem, da sociedade sobreviver de forma equilibrada e dos negócios sobreviverem, né? Então, é essa conversa, não é deixar de dar direitos, né? Eu brinco, Diogo, que você trabalhar para dar oportunidades equitativas de direitos humanos para todos não é a mesma coisa que um pedaço de falar de uma torta, né? Porque às vezes as pessoas têm uma impressão assim, eu vou trabalhar para dar direitos para as mulheres, significa eu tirar direito de homens. Vamos fazer um trabalho focado para ampliar direitos dos negros, é como se eu estivesse tirando direitos de brancos. Direitos humanos não é uma torta de maçã, né? Onde a gente tira um pedaço e o outro fica sem um pedaço. Na verdade, nós queremos manter aqueles que já tinham direitos e ampliar e dar oportunidades equitativas de justiça social para aqueles que nunca tiveram. E tem gente também, não que eu concorde com o argumento, tá, que fique claro, mas tem um argumento também muito forte quando a gente fala de inclusão, diversidade, e aí não importa, né, se estamos falando de pessoas negras, se estamos falando de pessoas da comunidade LGBTQIAP, ou, enfim, mulheres, ou quem quer que seja, que dizem que fazer esse tipo de ação é você contrariar a tal meritocracia. Sim. Isso é verdade, na sua opinião? Não, mas é verdade que esse é o Trend Topics, né? Quando eu faço além da consultoria estratégica da minha empresa, eu faço muito trabalho de educação, sensibilização, mudança de mindset, porque nós estamos falando de transformação cultural, né, Diogo? Então, eu trabalho junto com C-Level, CEOs, lideranças, e eu posso te dizer que essa é a tônica, assim, a pergunta, 100% dos meus encontros com liderança empresarial, vem essa pergunta, mas é possível diversidade com meritocracia? Eu falei, não só é possível, que é para isso que nós estamos trabalhando. Porque, veja só, se eu quisesse times plurais, sem resultados efetivos, sem manter performance, sem manter resultados para as empresas, eu estaria trabalhando com ONGs, e não com empresas de grande porte globais. Todas visam lucro. Ninguém está falando que não visa lucro, né? O desafio, e é por isso que está todo mundo
se aperfeiçoando, estudando, se transformando, é você ter talentos, mas talentos plurais, ou seja, não é baixar a régua, né? Ou baixar a barra, como se usa muito a expressão. Para contratar mulheres eu tenho que baixar a barra, para contratar negros eu tenho que baixar a régua. É mudar a barra, mudar a régua. Essa é a noção de meritocracia com diversidade. Então, a gente precisa entender que diversidade e performance não são conceitos opostos. E essa é uma maneira enviesada de enxergar a questão. A gente precisa repensar como se define talento, se pautando mais pela história, pelas conquistas, pelos valores, pelas soft skills desses candidatos, desses talentos, e menos por critérios ultrapassados. Quais são os critérios ultrapassados? MBA no exterior, faculdades de primeira linha, fluência em 3 idiomas, e esses critérios, eles não garantem mais o tipo de solução que eu preciso nas empresas atualmente para poder avançar, né, com lucro e com segurança, sobreviver, vamos dizer. A gente precisa expandir a bolha e encontrar talentos em lugares que até então a nossa empresa nunca buscou. Então, é essa outra lógica, o talento mudou, com performance, com meritocracia, né? E na prática, por que é que uma equipe que tem pessoas de várias origens sociais, várias experiências de vida, várias idades, por que essas equipes, como você está me contando, dão melhores resultados para as empresas? Não é só de tornar o ambiente mais inclusivo, mas consegue fazer a empresa ficar mais produtiva, consegue fazer ações melhores, ela consegue, enfim, a marca dela se valoriza. O que acontece nessa equipe? A gente consegue algo que é mágico, que chama diversidade cognitiva. É você olhar, né, é um time, imagina um time homogêneo de 10 homens brancos, que vieram, não vou citar o nome da faculdade, mas geralmente são da faculdade A, B, C e D, de classe média, às vezes estudaram na mesma faculdade, às vezes viajam nas férias, moram no mesmo bairro, né? Uma vez brincaram comigo, não, aqui na minha liderança tem muita diversidade, alguns são palmeirenses, outros corintianos, era a única diversidade que tinha. Então, assim, são tão iguais que o meu olhar, que assim, o nosso olhar propositivo por busca de soluções e inovação, quando a gente tem um desafio de novos produtos ou novos processos numa empresa, o meu olhar sobre aquilo, eu, funcionário, ele está baseado nas minhas crenças e na minha aprendizagem. Minhas crenças e minha aprendizagem, ela foi construída com a minha bagagem de vida, com a minha história, com a minha vivência, com quem eu me relacionei, o que eu li, o que eu estudei, o que eu assisti. Se eu tenho pessoas todas do mesmo local, tudo isso é muito coincidente. Então, o meu olhar sobre aquela questão vai ser muito semelhante. Portanto, a minha inovação e a minha criatividade, a minha possibilidade de novas soluções é muito menor. Quando eu tenho essa diversidade, eu tenho também essa possibilidade de diversidade cognitiva que me traz inovação e disrupção. E eu tenho uma outra coisa muito poderosa, Diogo, que é a representatividade da sociedade brasileira. E os meus clientes, seja de uma empresa B2B ou B2C, eles são da sociedade brasileira. Então, se eu tenho, por exemplo, negros representados na liderança, se eu tenho mulheres representadas na liderança ou na área de pesquisa e desenvolvimento, eu consigo entender muito melhor quais as necessidades dos meus clientes e, portanto, propor, desenvolver produtos e serviços que atendam essas necessidades, né? Então, a gente vê isso claramente, por exemplo, no setor automotivo, né, que são empresas muito masculinas e masculinizadas, mas algumas delas meus clientes e avançando muito no tema, que começou, por exemplo, a incluir mulheres na área de desenvolvimento de novos automóveis. Por quê? Não sei se você sabe, as mulheres são definidoras de mais de 70% de compra, né? Decisão de consumo de forma geral, mas também de automóveis. Ou para nós, ou para o marido, para o parceiro, para a parceira, ou para o meu filho, ou para o sobrinho, ou para minha mãe, ou para o meu pai, né? E o nosso olhar sobre o automóvel traz impregnado as nossas necessidades daquele automóvel, para aquele automóvel. Portanto, saber o que nós precisamos e o automóvel contemplar isso, agrega valor e aumenta as vendas. Então, isso eu posso dizer em relação a tudo. Se a gente for olhar, por exemplo, agências de publicidade, olha quantas gafes e problemas terríveis a gente teve com grandes campanhas de publicidade num passado recente, porque não representava a sociedade. A nossa família brasileira não é mais a família margarina, né? Tinha uma expressão que é a mulher, o papai, a mamãe branquinhos com os filhinhos. Não é isso. Hoje a gente tem famílias, e inclusive mais de 60% das famílias brasileiras são sustentadas por uma mulher, né? Ou porque ela é mãe solteira, ou porque ela sustenta a casa.
Então, eu tenho família só com pai, mãe com mãe, pai com pai, famílias negras, famílias pardas, famílias amarelas, famílias de casais mais sêniores, né? Não tenho só jovens. O cliente precisa se ver representado na embalagem do produto, no que o produto oferece, na propaganda, para poder comprar mais. Então, isso é um ciclo positivo de produtividade e que gera tanto justiça social como bons resultados. Não há empresa que dê certo numa sociedade incerta, né, que não dá certo, que as pessoas não são felizes. Nós somos todos parte, né, desse mecanismo de forma orgânica e holística, né, o meio ambiente, as pessoas, a empresa, né, não há coadjuvante protagonista. Nós todos precisamos dar certo, ser felizes, estar equilibrado, com justiça, para que tudo dê certo, né? Nos últimos anos, a gente tem visto algumas ações, né, das empresas. Por exemplo, eu vi, né, teve uma empresa grande do varejo que fez um programa de trainee exclusivamente para candidatos negros e negras. A gente viu também uma outra empresa, não sei se é a mesma, mas que tirou o inglês como critério de seleção, né, dos funcionários para tornar mais acessível para pessoas que não tiveram acesso ao estudo do idioma. Quais são algumas das ações que você acha que as empresas vão ter que tomar além dessas para garantir, né, essa diversidade, inclusão, enfim, tudo isso que a gente está conversando aqui? Sim. Sim, teve a empresa de varejo que fez essa ação afirmativa com foco em trainee só para negros, é meu cliente, então foi bom porque eu posso te dar detalhes, estava ali no desenho dessa ação, junto com a equipe interna de RH e várias consultorias, mas eu gosto dessa sequência da sua pergunta, né? Quais são as ações? Porque essa acabou ficando uma ação símbolo muito marcante e fundamental, porque a capacidade de mobilização passou os muros, né, pulou os muros da própria empresa, né, influenciou a sociedade para o debate, influenciou outras iniciativas empresariais. Mas, na verdade, ela é derivada de um diagnóstico, que é exatamente essa jornada que a gente faz com as empresas, que é necessária. Antes das empresas começarem a aplicar, a realizar ações afirmativas, seja para ampliar a atração, contratação, desenvolvimento dos públicos minorizados, né, todos eles, mulheres, negros, eu preciso entender onde eu estou. Então, o primeiro passo é um diagnóstico, tanto de representatividade dos públicos internos, como de cultura inclusiva. Eu tenho que entender onde estou para que eu possa entender para onde eu vou, que é um posicionamento com política estruturada e com diretrizes estratégicas para cada público. Então, qual é o meu desafio em relação a mulheres, a gênero? Onde elas estão? São poucas no headcount? Elas estão na liderança? Elas estão na área core? E negros e negras, e assim por diante. Eu preciso desenhar e entender essas dores para poder desenhar um posicionamento e diretriz. E aí eu tenho uma série, o terceiro passo, que é como nós vamos chegar lá, que é o plano tático, uma série de ações afirmativas para reverter os desafios encontrados de representatividade na organização e para ampliar a cultura inclusiva. Lembra que a gente não adianta eu colocar os talentos plurais na minha empresa se eu não tiver uma ambiência segura, sem assédio, com oportunidades iguais. Eu preciso crescer nessas duas dimensões conjuntamente. E aí são ações que, em todo o ciclo de vida do colaborador, o que eu vou fazer para... Se eu tenho poucas mulheres no headcount, uma empresa, por exemplo, mais num segmento, né, e tem segmentos que são piores para as mulheres em termos de dados, né, de sobrevivência e desenvolvimento do que outros. Se eu tenho poucas mulheres, o que eu vou fazer para atrair? O que eu vou fazer para desenvolver internamente para que elas possam chegar na liderança? Não adianta ter um número equilibrado de mulheres, quando eu olho, elas estão todas nos cargos de entrada, assistentes, analistas, e não crescem na organização. O que eu vou fazer para reter equidade salarial? O que eu vou fazer em termos de benefícios e acolhimento, em termos de maternidade, que é um ponto muito importante em relação a gênero. E isso eu vou ter que fazer na vida, no ciclo de vida do colaborador, para todas as frentes. A questão de negros e negras. Eu tenho, além de atrair, como foi o programa de trainee da empresa que nós estamos falando, o que eu vou fazer para desenvolver? Eu tenho negros na empresa? Quais os cargos que eles estão? Eu viabilizo mobilidade interna? Eu tenho programas de formação e desenvolvimento? Então, são muitas ações. Para você ter uma ideia, um programa bem estruturado de diversidade e inclusão tem algo em torno de 60, 70 ações concomitantes com os vários públicos. E todas as ações de mudança de mindset, de fortalecimento da cultura inclusiva. Né? O que eu vou realizar em termos de educação, em termos de comunicação interna, para viabilizar essa transformação cultural?
oficinas de viés inconscientes, de ampliação do que a gente chama de atitudes e competências de um líder inclusivo, aprender a escutar, empatia, humildade, valorizar o diverso, né? Qual o papel de RH em tudo isso? Como eu vou lidar com a minha cadeia de valor, né? Com toda a minha cadeia de fornecimento, de fornecedores, influenciando para que elas avancem nesse tema? O que eu vou fazer em relação à ambiência segura? Meu código de ética, meus canais de ouvidoria, garantir não assédio, não discriminação, não violência. Então, são inúmeras ações concomitantes para que a gente tenha verdadeiramente resultados efetivos, né? Bom, Margarete, eu agradeço muito aí o seu tempo, a sua entrevista. A gente recebeu aqui na estreia do Me Explica nos Jornalistas Online a Margarete Goldenberg, que é consultora especialista em ESG, diversidade e inclusão. Muito obrigado. Muito obrigada, Diogo. Foi ótima oportunidade, contem sempre comigo. E parabéns aí pelo programa. Obrigado, Margarete. Bom, pessoal, o Me Explica vai estar aqui no Jornalistas Online todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, sempre explicando um tema interessante, importante e relevante do noticiário brasileiro e mundial. Obrigado por todo mundo que assistiu e a gente se vê na semana que vem.